Oi, oi, gente. Vamos começar a aula. Espero que vocês estejam bem. Então, hoje a gente vai dar continuação, né, a Segundo Reinado. Estou muito ansiosa. Nessa aula a gente vai falar um pouco da história da escravidão, como que ela vai se iniciar no Brasil, né? Não exatamente focado nisso, porque apesar de nem todo mundo ter iniciado, né, no Arcadas desde o início do ano, vocês viram na revisão e no início do ano vocês conseguiram ver um pouco de como que se dava o trabalho escravo e como que surge no Brasil, entre outros motivos. Mas a gente vai dar um panorama legal, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas nessa aula a gente vai ver a aplicação da Lei Áurea, né, que vai abolir de fato a escravidão, mas para isso tem toda uma história, tem todo um ciclo. Então vocês vão ver que no primeiro reinado, Dom Pedro I vai estar totalmente ausente nessas questões, não só ele, como todo o governo, a elite, a nobreza, não está minimamente interessado na abolição da escravidão. E, assim, isso vai ser algo que vai acontecer no segundo reinado com muita obrigação, né? Com uma sensação de obrigação, de fato, porque não era interesse do Brasil, né? Desse Brasil elitista apoiar de forma alguma a liberação da mão escrava. E depois disso a gente vai falar da proclamação da República, né? Como que ela vai se dar, o que vai acontecer com Dom Pedro II, porque eu não sei se vocês notaram, mas apesar dos efeitos de Dom Pedro II, ele ainda conseguia ser um presidente que mantinha o poder, então vocês vão ver que ele vai conseguir manter o poder por, 50 anos, o que é algo muito bom, e até a proclamação da República em si vai ser algo imprevisto, no sentido de que ninguém vai realmente imaginar, sabe? Aquela população era uma população em que o avô viu Dom Pedro II como rei, tá vendo como rei, e assim, o seu filho também já tá vendo como rei, então você não espera que vá acontecer algo do tipo, mas assim, como eu disse, vocês vão ver como que isso vai se dar, né? Tanto a abolição quanto a proclamação da República. Essa aula, eu não sei se ela vai ser um pouco menos densa. Eu acho que na aula passada a gente tinha muito assunto para falar, de muita coisa diferente, muitos pontos, né? Parlamentarismo às avessas, Guerra do Paraguai, um monte de coisa. E nesse a gente tem dois. Então a gente vai falar um pouco sobre os dois, que ainda assim são assuntos bem grandes, assim, que a gente vai, né, tratar da história da abolição, como que ela vai se dar, e também a proclamação da República tem seus motivos, tem suas razões. Mas vamos começar. Bom, como sempre, né, a gente separou os tópicos de hoje, que eu vou falar dos principais pontos a discutir. A gente vai iniciar a crise do sistema escravista, né? Então vai ser quando a população, né, sabe, a camada popular vai correr atrás, né, do fim desse sistema. Vamos falar da imigração, porque nesse período do segundo reinado e também mais para frente, não sei se vocês já ouviram falar, mas vai rolar uma imigração muito alta, né? Italianos, entre outras nacionalidades, vão vir para o Brasil, e isso vai acarretar em muitas coisas, inclusive um trabalho análogo à escravidão até, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Principais leis relacionadas ao fim da escravidão no Brasil, então a gente vai falar, como, né, tá escrito, das principais leis. A abolição brasileira foi uma abolição gradual, né? Porque a gente vai conversar que vai rolar por pressão da Inglaterra, e o Brasil vai prometer, como eu acabei de dizer, uma abolição gradual, então aos poucos. E isso vai demandar algumas leis que vão indo aos poucos, libertando a população escrava. Depois a crise do Império, né, em 1870, que aí é uma das razões para que Dom Pedro II seja deposto, leve o golpe, e como que vai se dar a proclamação da República por final. Mas vamos iniciar. Então, eu queria iniciar, né, falando das fortes pressões britânicas para abolir a escravidão no Brasil, porque eu acho que, apesar de hoje em dia a gente estar desconstruindo mais esse conceito cada vez mais e mais, eu acho que ainda resta em algumas pessoas aquela sensação de que a abolição da escravidão foi algo de solidariedade brasileira. Então, a princesa Isabel foi uma grande heroína em libertar essa população escrava, e de forma alguma isso ocorreu, porque a Inglaterra tinha, né, interesse, que a gente vai discutir,
E basicamente o Brasil só vai seguir essa regra no último momento, né? Porque, não sei se vocês sabem, o Brasil vai ser o último país de toda a América Latina a acabar com a escravidão. Então, o primeiro vai ser o Haiti, que vai acontecer em 1793, se eu não me engano. A gente tem os Estados Unidos, que em 1865, com a Guerra Civil, vai também, Guerra de Secessão, né? Vai acabar com a escravidão. E Cuba vai ser o penúltimo país ainda, vai ser 2 anos antes do Brasil, então 1886, e o Brasil vai ser, de fato, o último país a abolir a escravidão. E isso, eu acho que é um grande sinal do quanto o Brasil continua sendo racista, porque a nossa mentalidade nunca mudou, né? A mentalidade brasileira, principalmente da elite, nunca mudou de fato. Eles só acabaram com a escravidão porque era algo urgente e necessário, né? Cortar relações com a Inglaterra seria total fim. Eu sei que a gente discutiu a questão Christie, mas assim, isso era uma pressão muito forte da Inglaterra a nível que ela poderia ir para outras questões, sabe? Então, realmente tinha muita pressão da Inglaterra para abolir a escravidão. E mostra que a gente nunca teve essa mentalidade de, putz, é ruim escravizar pessoas, é ruim tratar pessoas, a população negra, né, a população africana como objeto. Foi algo forçado, então a mentalidade nunca mudou de fato. Mas enfim, por que vai surgir essas fortes pressões britânicas? A gente tem uma explicação mais tradicional, que é ampliar mercados, no sentido de que vocês estão vendo, acho que história geral, se não já viram, ou vão ver, que a Inglaterra vai ser um dos primeiros países vai ser o primeiro, né, a iniciar a Revolução Industrial. E o que acontece é que eles vão chegar num nível em que eles vão evoluir tanto industrialmente que eles vão produzir mais do que a população deles pode comprar. Então, eles iam começar a procurar público em outros ambientes, outros países e tal. Só que para eles, né, teoricamente, não era ainda não, por exemplo, você vender suas coisas para o Brasil, beleza, mas vender só para a elite, para as pessoas brancas, ainda era muito pouco. Então, você tornar as pessoas escravizadas, pessoas de fato, né, que tinham que receber, tinham que ser assalariadas, eles iam ter dinheiro. E dinheiro te dá poder de compra. E poder de compra te dá o poder de compra, né, para comprar as coisas da Inglaterra. Então a gente tem esse discurso de que foi algo sempre procurando ampliar os mercados, né, ampliar o poder de compra do pessoal. Mas também a gente tem a explicação mais recente, que é onde a gente fala que o abolicionismo britânico foi liderado pelos Quakers, que é basicamente um grupo de calvinistas, de uma religião protestante, junto com os anglicanos, os batistas e os liberais progressistas, então todos esses grupos, e eles vão se unir e vão ir atrás, né, por basicamente motivos humanistas e religiosos, né? Então, enquanto na explicação tradicional a gente tem aquele discurso de que seria um motivo econômico, né, de que a Inglaterra estaria procurando um motivo econômico, essa é uma das explicações mais recentes e que também até que faz sentido, sabe, por isso que a gente não descarta, é esse abolicionismo britânico que vai ser liderado por esse pessoal que eu acabei de falar, que, né, é basicamente por motivos humanistas religiosos, perdão. As imagens que eu coloquei aí são imagens de campanhas, basicamente, da Inglaterra contra a escravização de pessoas negras. Então, essa primeira é uma obra pintada, né, que foi realizada porque o Brasil ele vai realizar vários tratados com a Inglaterra e a maior parte deles se baseia no tráfico de escravos. Então, você retirar pessoas da África, né, e levar até o Brasil, os navios negreiros que a gente chama. O que acontece é que a Inglaterra um dia vai conseguir capturar um desses navios negreiros e nisso eles vão achar, né, essa população negra escondida, né, dentro do navio, em situações extremamente precárias. Então, boa parte das pessoas que vêm no navio negreiro até acabam morrendo, se suicidando, outros tipos de fatalidades, de fato. E assim, eles vão ver essa cena e não sei se vão contratar um pintor, mas no final eles vão acabar realizando essa obra para tentar trazer uma imagem negativa, né? De tipo, putz, vocês estão castigando essas pessoas que no final só são humanas. E toda essa mentalidade um pouco mais humanista. Esse também embaixo é outro desenho, né? Eu não sei direito falar, mas
um projeto de um navio que foi divulgado, que é o projeto de um navio negreiro, né? E onde as pessoas negras deviam ser colocadas, e como isso também era mais desumanizador, né? Mais desrespeitoso ainda. Então, isso vai ser divulgado pela Inglaterra para, tipo, não só causar uma má imagem do Brasil, no sentido de, putz, o que eles estão fazendo com essas pessoas, mas também no sentido de a gente também não pode fazer isso com essas pessoas. Vamos falar um pouquinho da história da escravidão no Brasil, mas é bem rápido mesmo, porque eu acredito que vocês estão vendo isso através de aula por aula. Na revisão a gente falou um pouco. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter o início da mão de obra escrava desde o início da história brasileira. Eles vão procurar o trabalho indígena, né? A gente inicia o Brasil com um período pré-colonização, que é o período de 1500 a 1530, que vai ser só a extração de pau-brasil, né? Como vocês já viram. E nessa extração de pau-brasil, o que acontecia era uma troca, né? Os indígenas extraíam pau-brasil e os portugueses trocavam por o que eles tinham mais de interessante. Então, espelhos, assim. O que eu já ouvi falar é que os portugueses até levavam roupas contaminadas de doenças, então às vezes tinha sei lá, qualquer doença como gripe, varíola, qualquer coisa assim, eles pegavam essas roupas de pessoas que morreram disso e traziam para os indígenas, que os indígenas achavam o máximo, né, nunca tinham tido contato, e acabavam morrendo por causa dessas doenças que eles não tinham um sistema imunológico para isso, o que mostra mais uma razão para o extermínio dos indígenas. Mas, enfim, logo após isso, eles vão instalar a economia açucareira no Brasil, né, com os engenhos, que está nessa imagem aí em cima, e eles vão instalar essa economia, e o trabalho indígena, ninguém sabe, né, muita gente pergunta, putz, a gente tinha um monte de indígena aqui no Brasil, por que eles nos escravizaram eles? Por muitas razões. A gente tem que tirar aquela mentalidade de que o indígena era preguiçoso, porque não era. Não é? Também tem uma mentalidade de o africano é mais forte, que apesar de que às vezes parece elogio, mas não é, porque às vezes a gente foca na pessoa negra só como uma pessoa de trabalho de força mesmo, só esse trabalho não intelectual. E algumas razões são, por exemplo, os indígenas já conheciam muito bem a terra, a ponto de que eles podiam fugir facilmente daquele território. Não só isso, a mentalidade deles não funcionava esse tipo de plantação, então eles não entendiam o porquê eles estavam plantando tanta cana-de-açúcar, no caso, assim, não fazia sentido teoricamente para eles, e isso é uma das razões, porque eles não entendiam, eles não estavam acostumados, nem nada disso. E assim, indígenas também já se conheciam e tudo, então isso favorecia muito mais a fuga, além deles não terem, como eu falei, aquela mentalidade própria para a agricultura. Isso não significa que eles sejam preguiçosos nem nada disso, mas como eu disse, eles não tinham a mentalidade, a prontidão para isso. Enquanto tinham uma parte do povo africano que ficava lá pelo continente, que era muito especializado, especialmente as mulheres. Elas eram muito especializadas nesse tipo de agricultura, então isso vai motivar muito, além de que, como vocês sabem, né, os escravizados eram transferidos, né, sequestrados da África e tragos para cá, e nisso eles não iam conhecer a terra, então não iam ter para onde fugir. A maioria, assim, eram de tribos diferentes, então línguas completamente diferentes. Então isso proporcionava um mau contato entre eles não conseguiam se reunir ou qualquer coisa do tipo. E isso acaba com que fortalece, né, essa mão de obra escrava no sentido da elite. Então você tem uma mão de obra que não vai conseguir fugir, nem nada disso. O Brasil hoje em dia, né? Hoje em dia, mas assim, por dados e tal, ele é o país com mais pessoas afrodescendentes fora da África. Isso é muito, porque quando a gente imagina os Estados Unidos, que produz, né, vários filmes sobre escravidão e tudo isso, acho que 389 mil pessoas foram sequestradas, né, e trazidas para os Estados Unidos, enquanto no Brasil a gente teve 4,9 milhões de pessoas que foram trazidas para o Brasil. Isso representa, tipo, 45% da população que foi traga, tipo, então imagina toda aquela população que foi sequestrada e trazida da África para cá,
para outros países que vão usar a mão de obra escrava. Bom, 45%, ou seja, quase metade de toda essa população sequestrada veio só para o Brasil, só para o Brasil. Vocês têm noção disso? A gente tem uma população de escravizados enorme, gigantesca, e isso com certeza marca o Brasil. Só que apesar de a gente ver uma população enorme, que devia ser um número significativo, a gente ainda não vê muitas pessoas na política, a gente não vê muitas pessoas na elite. E não só isso, quando a gente fala da abolição da escravidão, que era a coisa mais simples de se fazer, né? Tipo, você deixar de tratar pessoas como coisas, era tipo básico, ainda tinham outras 1000 coisas a se fazer a respeito disso. Eles ainda atrasaram o máximo possível, deixaram para a última hora e sob pressão exterior. Então a gente nunca sabe quando ia ter uma iniciativa brasileira, mas a gente vai discutir também um pouco disso mais para frente. Então, assim, tem algumas obras, né, que eu coloquei aqui, que vão demonstrar como que vai se dar. Essa obra em cima era mais ou menos como que funcionaria um mercado de escravizados e tal. No outro lado, eu coloquei uma imagem da produção de engenho de açúcar. Depois a gente vai ver, né, pessoas negras trabalhando não, né, sendo escravizadas em fazendas de café lá no Vale do Paraíba, como tem aí embaixo, e também tem uma imagem para representar muita escravidão, né, escravização de pessoas negras, que tem todo mundo trabalhando para esse homem branco. Além disso, né, que eu comentei com vocês, no Brasil vai surgir muito aquela questão da eugenia e do Brasil mestiço e um Brasil de apaziguamento, né? Então, quando a gente fala nesse sentido de mestiçagem, a gente não quer trazer uma carga negativa para as pessoas mestiças ou nada disso. Mas é que, como vocês conseguem ver, sabe, em Gilberto Freire, né, que foi um sociólogo, uma pessoa que foi muito respeitada dentro desse ambiente quando escreveu Casagrande Senzala, e hoje em dia tem muitas críticas, porque nessas obras ele tentou representar muitas vezes uma relação extremamente boa entre o negro e o branco. Então, assim, pessoas mestiças eram frutas do amor, quando na maior parte das vezes eram frutas de estupros, né? Na época da escravidão. Então, ele tenta trazer uma imagem de apaziguamento, de um Brasil realmente mestiço e de uma democracia racial, né? Em que não existe racismo no Brasil, em que todo mundo se deu bem. Até às vezes uma visão de que, tipo assim, os negros queriam continuar nessa situação, que de forma alguma é. Também nessa época vai surgir, tipo, várias fotos como essa que eu coloquei da ama de leite, porque era a forma mais, como eu falei, mais amorosa de representar a relação de uma negra com um branco. Então, por exemplo, você vê a pessoa negra cuidando do bebê, então você imagina uma troca de amor, né? Você imagina uma troca de carinho. Mas ainda assim, a gente não pode esquecer de que a escravidão foi um processo extremamente violento, foi um processo extremamente exterminatório, sabe? Enquanto a gente fala nos Estados Unidos, os escravizados de lá tinham uma expectativa de 35 anos, sabe? Aqui no Brasil a gente tinha uma expectativa de 18 anos, lá para os anos 1800, por aí. Então vocês têm noção disso? Um negro no Brasil escravizado tinha uma margem de vida de 18 anos. E aonde isso é bom, aonde esse amor, essa democracia racial existiu no Brasil. Não só isso, depois, né, da abolição da escravatura, vai surgir os projetos de eugenia. Então, né, vocês estão vendo que o Brasil vai transportar, vai ser o país que vai ter, né, a maior população de afrodescendentes fora do continente africano. O que eles vão fazer? Eles vão achar que o Brasil está muito sujo, né? Eles vão trazer aquele ideal de higiene social, em que o Brasil tem que esclarecer, tem que ficar mais branco. Isso vai influenciar fortemente nos projetos de imigração que a gente vai ver também. A intenção não era só trazer pessoas imigrantes para ser mão de obra, nem nada disso, mas eram pessoas brancas para se relacionar com pessoas negras, para com que daqui a 30, 50, 100 anos o Brasil se torne branco. E, assim, isso vai ser uma mentalidade eugenista, né, obviamente, que com darwinismo social, né, aquela questão de que pessoas brancas são mais inteligentes, são mais aptas e tudo isso.
vai influenciar também na mentalidade negra, né? Que até hoje tem essa obra que significa muito, que é a mulher negra mais retinta agradecendo, porque, né, muito provavelmente a filha dela teve relações com um homem branco, casou, teve um relacionamento com um homem branco, e por fim, a filha dela, que já era mestiça, mais clara, teve uma filha branca. Então ela fez aquela missão de esclarecer a família, de tornar a família branca. E isso foi algo positivo para ela. Então, não só além de todo esse histórico extremamente violento, a mentalidade vai continuar racista, os projetos eugenistas vão vir com força, e aí ainda a gente vai ter autores tentando propagar de que esse período, né, que ainda existe esse período racista de escravização, que vai, e assim, em termos de racismo, vai durar até hoje, é totalmente democrático, né? É totalmente voluntário, que não é verdade. Outra coisa que eu queria que eu adicionei também é falar da lei de terras. A lei de terras ela é muito importante porque antes você conseguia adquirir uma terra no Brasil através das sesmarias, que é um sistema que a gente viu, nossa, lá no início da colonização, nas capitanias hereditárias, que é basicamente onde o Estado doa a terra, então você poderia doar a terra, e não só isso, você poderia adquirir através de uso capião, da uso capião a posse da terra. Então você tem uma posse durante certo tempo, você consegue garantir, e aí você consegue realmente conseguir a titulação dessa terra. E o que acontece? Quando o Brasil vê que ele está começando a trazer, né, começando a surgir com aquele projeto de migração, que eu vou detalhar para vocês, gente, eu prometo, tá? No próximo slide. Vai vir com esse projeto de imigração, eles queriam mais mão de obra, não só branca, mas também uma mão de obra barata, no sentido de que eles não queriam assalariar pessoas negras, né, que eram seus ex-escravizados, mas queriam uma outra mão de obra barata. E, enfim, eles não queriam que essa mão de obra se tornasse dona de territórios, por exemplo. Mas não só isso, eles estavam vendo de que o fim da escravização estava chegando, o fim do sistema escravista estava chegando. Então, a lei de terras, ela é uma lei totalmente pensada para isso, que vai prejudicar também as pessoas que vão se tornar libertas. O que a lei de terras faz? Ela, assim, tem acesso à terra garantido aos grandes latifundiários pela compra. Então, a lei de terras estabelece que agora você tem que comprar uma terra, não é assim, não é por doação, não é por uso capião. Você tem que comprar a terra, o que só pessoas da elite, obviamente, tinham grana, né, para comprar a terra. E o acesso à terra era, portanto, negado a imigrantes e libertos sem recurso, né? Porque a última coisa que essas pessoas vão ter é recurso financeiro para pagar por uma terra, sabe? Isso vai trazer o quê? Vai trazer uma mão de obra livre, ociosa. Então, os imigrantes vão vir para cá, não vão conseguir constituir terra, não vão conseguir formar uma terra para poder cultivar café, o que eles quisessem, e muito menos os libertos, os negros libertos. Então vai rolar uma mão de obra livre, sabe? Toda uma mão de obra gigante, ociosa. E vai ter a necessidade crescente de mão de obra. Então, isso vai cruzar e vai só beneficiar o latifundiário, né? Porque agora ele vai conseguir uma mão de obra e vai conseguir com que ele não tenha concorrentes ex-escravizados, por exemplo. Então, assim, e a lei de terras ela tem esse objetivo de reprodução latifundiária com alta margem de lucro. Esse era o grande objetivo. Então, uma das leis assim, mais marcantes, né, seria a lei de terras, que nem está no resumo, mas eu acho importante de falar, porque ela com certeza marca um pensamento de que, beleza, a gente vai abolir a escravidão, mas a gente não vai dar moleza com essas pessoas, né? Porque a gente ainda vai ver que, apesar de abolida, não vai ter nenhum aparato, não vai ter nenhum apoio do Estado para o negro, para a pessoa ex-escravizada se reinserir, ser incluída na sociedade. Então, como que ela vai trabalhar se ela não tem dinheiro, ela nunca foi paga pelo trabalho que ela fez, ela não tem terra, ela não pode nem mais conseguir terra, então, tipo, muitos imigrantes vão vir para o Brasil, vão ir adentrar o sul, por exemplo, que era uma região mal habitada, porque ninguém queria ir para o sul de fato, mas eles vão acabar indo. E assim, você pode imaginar pessoas ex-escravizadas se expandindo pelo Brasil e nem podendo adquirir uma terra porque tinha que comprar e eles já não tinham dinheiro porque eles nunca foram pagos. Então, isso assim acarreta em pessoas negras tendo que voltar a trabalhar para os seus antigos donos e várias coisas assim que, como eu falei, o Brasil vai proporcionar quase nenhum apoio, nenhuma assistência de fato.
Mas beleza, agora vamos entrar na imigração. Imigração, ela funciona mais ou menos como uma transição, né, da mão de obra escrava para assalariada. Então, primeiro, ela vai se dar por um sistema aqui no Brasil que a gente conhece como sistema de parceria. Então, os fazendeiros vão financiar a migração. Eles vão falar: não, vem, eu pago aqui para você vir para cá, para trabalhar para cá, e ele vai conceder um empréstimo para o imigrante pagar a passagem e viver na fazenda. E o que acontece é que a dívida vai se tornar impagável, né? Porque ele vai pagar a viagem do imigrante e vai pagar a vivência do imigrante na fazenda. Mas eu já falei na aula passada com vocês que toda vez que isso é prometido, vocês têm que montar esse ciclo na cabeça de vocês bem contraditório, porque assim, cada dia que você vive é uma dívida diferente. Isso está impagável, porque beleza, eu paguei a dívida da semana passada, mas eu ainda tenho que pagar a dívida dessa semana. E semana que vem eu vou pagar a dívida dessa semana, só que eu ainda vou ter que pagar a dívida da semana que vem. E isso se torna um ciclo impagável, e isso, obviamente, né, os imigrantes vão acabar sendo tratados como escravizados, porque eles não vão ser pagos, a todo momento eles vão ter que estar pagando, né, resolvendo essa dívida que nunca vai rolar. E aí, basicamente, vai rolar, né, o fracasso desse sistema, porque os países vão começar a proibir a vinda para o Brasil. Se eu não me engano, o governo suíço e o alemão vai proibir a vinda para o Brasil, não vai gostar nada disso. A Itália vai fazer uma puta propaganda para não vir para o Brasil, não venha para o Brasil, porque vai ser ruim. E aí, esse sistema passa a ser um sistema subvencionado. No sentido de que o Estado ele vai financiar a vinda. Então, o governo começou a pagar pela vinda desses imigrantes para o Brasil, para que os fazendeiros não tivessem que fazer esse ciclo de dívidas e acabar escravizando os imigrantes. Nesse meio de sistema de parceria, né, que vai causar muita infelicidade para a população imigrante, a gente vai contar com a revolta de Ibicaba, em 1857, que basicamente uma revolta no interior de São Paulo, em que os imigrantes vão se revoltar, de fato, contra os maus tratos, né, que vai marcar isso e vai influenciar, por exemplo, que a Suíça e a Alemanha cancelem, né, falem, não venham para o Brasil, vou proibir a vinda para o Brasil. Aí, nisso, né, vai iniciar a imigração assalariada, né, que é a financiada pelo Estado. Então, tipo, o Estado vai pagar, como eu disse, pela passagem das pessoas, pela vinda das pessoas, e aí se inicia a imigração assalariada, onde vai abastecer os cafezais do Sudeste. Então, os fazendeiros, né, os grandes latifundiários que vão ter territórios lá pelo Vale do Paraíba, Oeste Paulista, que a gente conversou, né, na aula, essa mão de obra imigrante vai abastecer bastante os cafezais do Sudeste, porque, mas vocês podem pensar, putz, mas por que eles quiseram trazer tanto imigrantes, sendo que eles têm escravizados, por exemplo? Primeiro, por causa daquele projeto eugenista, como a gente falou, né, o Estado vai ter interesse em financiar, por exemplo, a vinda de imigrantes por causa disso. Segundo, também porque a maior parte dos escravizados ficava no Nordeste. Então, pensem, o tráfico de escravizados já vai ser proibido nessa época. Já dou spoiler para vocês, mas a gente vai falar. Nessa época já vai ser proibido. Ninguém vai seguir certinho, gente, mas vai ser proibido. Então, eles não vão poder mais trazer escravizados do continente africano. O que vai acontecer? A maior parte dos escravizados brasileiros vai se situar lá no Nordeste, porque era onde rolavam os engenhos, onde rolava a cana-de-açúcar, e o pessoal do café estava pelo Sudeste, né? E aí eles acabavam tendo que pagar, né, pela vinda, comprar muito dos escravizados lá do Nordeste. E isso já é um rolê muito grande. Então, assim, quando eles vêm imigrantes já aqui no território do Sudeste, isso vai, né, incentivar mais uma vez a mão de obra, né, que já teve a lei de terras. Então, assim, vai abastecer os cafezais do Sudeste e depois a imigração vai ser muito difundida nas grandes cidades, né? Então, eles vão ir realizar muito do trabalho terciário também nas grandes cidades, São Paulo, que é a área de serviços, né? E não só isso, vai estimular a vinda de imigrantes para a região sul, né, que era pouco populosa, com o objetivo de povoar uma área de fronteiras. Então, além do interesse do Estado, como eu falei,
no projeto regionalista, também tinha essa ideia de trazer os imigrantes para ocupar alguns territórios no sul. Apesar da lei de terras, como eu falei, eles ainda vão preferir que imigrantes ocupem as terras do sul, porque eles não querem que outros países, né? A gente está vindo da Guerra do Paraguai, por exemplo, eles não querem que outros países acabam invadindo o sul, né? Por ser inutilizado, ter poucas pessoas, sabe? Ninguém se interessava muito no sul. Então, ele traz esse pessoal com o objetivo de povoar uma área de fronteiras por motivos estratégicos e geopolíticos puramente, através da venda de pequenas propriedades rurais. Então, lá, assim, isso existia muita propaganda na Itália de, putz, vem para cá com a sua graninha e vem comprar uma pequena propriedade aqui no nosso território, que você vai produzir seu café tranquilamente e tal, e vai dar bom. E muita gente, né, que estava passando por uma crise lá na Itália, vem com a grana que eles têm para comprar, né, essas pequenas propriedades rurais, e que para o Brasil ia começar, né, a ocupar uma área que estava vazia e que podia ser facilmente invadida por outro país. Agora vamos falar um pouquinho, né, da crise do sistema escravista de fato, né? Então, iniciando pela campanha abolicionista de 1870 a 1888. Essa campanha abolicionista com certeza vai acelerar o fim da escravidão no Brasil. Então, essa campanha abolicionista ela vai ser iniciada e liderada por setores das camadas médias urbanas. Então é uma camada mais popular, uma camada que às vezes não é tão rica, mas também nem tão pobre, e que vivem normalmente no centro, principalmente em São Paulo, a gente vai falar um pouco. E assim, vai se tornar a maior campanha política de todo o Império, com certeza. Porque vai ter a adesão das camadas populares, né? O Ceará vai ter os jangadeiros, e São Paulo vai ter os profissionais liberais e os imigrantes, que são pessoas que vão apoiar a abolição da escravatura, e a gente vai ter uma imprensa abolicionista. Então, isso vai surgir, né? Eu falei aí, adesão das camadas populares, e a imprensa abolicionista é, mais uma vez, a mídia, né? Que a gente chama hoje de mídia, que lá não tinha TV, nem nada disso, mas uma imprensa que vai começar a apoiar o fim da escravidão, vai começar a dialogar com a população em geral sobre o fim da abolição da escravatura, o que é muito interessante, porque às vezes as pessoas nem param para pensar por isso, nem passam na realidade da vida delas, e aí isso vai começar a ser discutido popularmente. Um exemplo disso é que assim, a gente está no Arcadas, e o Arcadas ele funciona presencialmente dentro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né, como vocês sabem. E essa faculdade fica lá no centro de São Paulo. Para quem não sabe, a Sanfran ela existe antes da USP. A Sanfran ela foi a primeira faculdade de Direito do Brasil. Na verdade, ela se iniciou no mesmo período que a Faculdade de Direito de Pernambuco, que fica lá em Pernambuco. E, assim, vão instalar nessas duas faculdades de Direito, porque o Brasil tinha necessidade de uma faculdade para formar pessoas intelectuais sem ter que ir para Portugal, por exemplo, e vai fundar a Sanfran. Então, ela vai existir muito antes da USP. Só Getúlio Vargas que vai anexar a Sanfran à USP. E, enfim, o que acontece é que lá é um prédio muito antigo, para quem nunca foi, é um prédio muito histórico e que vai ter muita participação política, principalmente nesse período. A gente vai falar de muitas pessoas que participaram da campanha abolicionista. Tem o Castro Alves, por exemplo, que vai recitar um poema que fala sobre o fim, se chama O Navio Negreiro. Como eu disse, é o poema de Castro Alves, e ele recita esse poema no Salão Nobre, cheio de latifundiários, cheio de donos de escravos, para tentar mobilizar e para meio que fazer um protesto perante a situação. Que essa é a foto que está aí no cantinho. Esse é o Salão Nobre que tem lá, já fui lá, é muito lindo. Se vocês estivessem no presencial, vocês teriam ido, porque o Douglas faz uma aula muito especial, que eu estava lá e foi muito boa. Faz uma aula lá no Salão Nobre. Assim, lá é lindo. Tem essa imagem que, não sei se vocês conseguem ver, no fundo, é a imagem de Castro Alves, porque vai ser muito histórico, de fato. Vai ser uma pessoa abolicionista, né, falando sobre o fim da escravização de pessoas negras para um monte de gente que escravizava pessoas negras. É muito louco isso. E, assim, vai rolar muita campanha política, como eu falei, além disso, sabe, gente? Isso é só um exemplo de muitos.
Além disso, vão surgir os grupos abolicionistas radicais, que são, um grande exemplo são os Caifazes. Os Caifazes, eles vão ser compostos por um cara chamado Antônio Bento, se eu não me engano. E, basicamente, esse Antônio Bento, ele era um cara branco ainda. E eles, mas assim, ele é um aluno da faculdade de Direito também, por exemplo. E ele vai se formar lá para estudar direito, se formou, e ele vai iniciar esse grupo dos Caifazes liberando todos os escravizados da fazenda do pai dele, né? Porque Antônio era rico, e também libertando todos os escravos da fazenda do irmão dele. Mas enfim, esse é um dos grupos dos Caifazes, né? Que vão libertar à força os escravizados, né? E assim vai multiplicar revoltas de escravizados. E os escravocatas vão ficar com medo de revoltas de escravizados, né? Porque eles vão ver nessa libertação à força e vão ficar com medo de que o Brasil se torne um Haiti, por exemplo, como a gente discutiu em outras aulas. A revolta de São Domingos vai ser uma revolta de escravizados que vai matar todos os donos brancos, todos os escravocratas. E, obviamente, o Brasil vai ficar com medo. Boa parte dos países escravistas vão ficar com muito medo depois do Haiti, de que ele se torne basicamente um Haiti, de que os escravizados, ainda mais no Brasil, gente, em que, né, a gente falou que boa parte da camada popular, da população, na verdade, brasileira, era composta por escravizados. Além disso, o exército vai se tornar abolicionista. Então, ele vai parar de perseguir escravizados fugidos. Porque desde o início, né, da formação do exército, se tornou uma função do Estado, do exército, de caçar escravizados fugidos. Só que o que acontece é que o exército, metido nas tretinhas deles, que a gente vai conversar, além disso, eles tinham lutado na Guerra do Paraguai junto aos escravizados, lembram? A pessoas negras. E eles vão se sentir muito compadecidos com essa luta, no sentido de que eu vivi com essas pessoas, né? Imagina dentro de uma guerra, às vezes você arriscou a vida por um, outro arriscou a vida por você, ninguém sabe. E agora eu não vou caçar escravizados, sabe? Eles vão, realmente vai rolar uma humanização dessas pessoas, né? Porque acho que durante todo esse período nunca vai rolar, ninguém nunca vai ligar, eles eram coisas, mas nesse período vai rolar uma humanização e o exército vai se tornar abolicionista no sentido de que ele não vai mais compactuar com o governo em perseguir escravizados fugidos. Um exemplo que eu coloquei aí, que eu acho legal de falar, é que muitas vezes, como eu falei lá no início, a gente pensa que a princesa Isabel, ela foi tipo, nossa, uma puta heroína, liberou, acabou com a escravidão, nossa, sensacional. E a gente acha que essa foi uma luta dos brancos, né? A gente fala de Castro Alves, às vezes, que é um exemplo histórico, mas a gente fala de Castro Alves, a gente fala de José Bonifácio, que foi um dos grandes defensores do fim da escravidão, de fato. A gente fala da Princesa Isabel, a gente fala de Dom Pedro II até, mas a gente não fala que pessoas negras a todo momento lutaram bastante, muito, enormemente pela sua liberdade. E a gente esquece de falar isso. Luiz Gama, que é tipo um puta exemplo para mim, e assim, quem quiser fazer direito na Sanfran também vai tá vendo agora, ou já viu, ele foi um filho de uma mulher que já tinha, tipo, por exemplo, participado da Revolta dos Malês, já tinha participado da Sabinada. Ela era uma mulher livre. E, enfim, ela vai ter o Luiz Gama com um cara branco, super rico e tal. Mas o que acontece é que até os 10 anos do Luiz Gama, ele era livre por direito, né? Porque a mulher já era liberta. Mas, enfim, ele era livre e ele vai ser muito bem tratado até os 10 anos. Até que esse filho, esse cara, que era o pai dele, que era muito rico e branco, ele vai falir, vai perder toda a grana dele e vai vender ilegalmente o Luiz Gama como um escravizado, coisa que ele não era de forma alguma. E até os 17 anos ele vai ter que ser realmente escravizado ilegalmente, porque por direito ele nunca foi. Mas, enfim, aos 17 anos ele vai fugir e ele vai se parar, ele vai parar pelo centro de São Paulo e vai se tornar um rábula, que é um advogado que não tem diploma, porque ele vai acompanhar todas as aulas de direito da Sanfran, vai entrar em todas as aulas, mas por ser negro ele nunca havia conseguido ganhar de fato o título de diploma, né? Ele nunca vai conseguir se tornar
advogado. Mas, enfim, ele ainda vai exercer a advocacia e vai defender pela libertação de vários escravizados. Assim, ele vai... há registros que ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados. E, assim, hoje ele é um nome muito grande, principalmente, como eu falei, dentro da Sanfran. A Sanfran, acho que, se eu não me engano, lá para 2017, 2018, posso ter errado a data, mas recentemente inaugurou uma sala com o nome de Luiz Gama, porque se vocês andarem pela vai ser a maior parte do nome de pessoas brancas, homens brancos. E, enfim, eles vão inaugurar uma sala chamada Luiz Gama e tudo. E a OB vai conseguir o diploma honorário de advogado para o Luiz Gama após a morte dele. Mas, enfim, todo esse período ele vai lutar muito. Infelizmente, vai falecer em 1882, mas vai lutar muito pelo fim da abolição, né? Tanto que eu falei, pelo fim não, pelo início da abolição da escravatura, tanto que eu falei que ele vai libertar mais de 500 escravizados. Entre eles, eu também coloquei o exemplo do André Rebouças, que vai ser um engenheiro que vai solucionar vários problemas, como a distribuição de água pelo Rio de Janeiro, vai criar um sistema de torpedo na Guerra do Paraguai, enfim, um negro que vai lutar por várias coisas interessantes. José do Patrocínio também, que vai realizar vários eventos artísticos eventos artísticos que faziam uma campanha abolicionista. E não só isso, vai juntar dinheiro para pagar várias cartas de liberdade, né, de alforriar vários escravizados. Bom, como que o imperador, né, ele se posicionava nessa relação? Como que Dom Pedro II era? Ele vai postergar a abolição pelo medo de perder apoio do setor dos latifundiários, né? Porque os latifundiários amavam aquela mão de obra escravizada e esses latifundiários eram as pessoas que também sustentavam o seu governo. Então, em 1888, ele não vai conseguir mais frear a campanha, vai ser pressão total da Inglaterra. E aí, assim, grande parte dos fazendeiros também já não utilizava mão de obra escravizada nas vésperas de 13 de maio de 1888. O que acontece é que Dom Pedro II, ele vai ficar muito doente conforme ele se envelhecia, e ele vai desenvolver diabetes. Só que o que acontece é que o Brasil era muito raso, né, cientificamente falando, né, em medicina e tal, e ele começou a ir muito para a Europa para se tratar. Não só para se tratar, mas vocês vão ver que o imperador vai andar, conhecer vários países. Vocês viram na aula passada que Dom Pedro II foi criado com uma educação enorme, então ele era muito culto, ele sabia escrever e falar línguas mortas. Foi o primeiro fotógrafo do Brasil, né? Rumores. Mas, assim, é importante dizer que ele era muito culto e ele vai aproveitar o poder, né, e dinheiro que ele tem e vai fazer um passeio pela Europa e tal. Não só isso, vai tratar a doença dele. E é por isso que, em 13 de maio de 1888, ele vai se sentir tão pressionado, que ele vai falar: Princesa Isabel, ô filha, assina aí para mim, porque aí, pelo menos, né, a gente vai falar que tá no seu nome, não tá no meu. Mas ainda assim não vai adiantar muita coisa, né, porque família real é família real. Mas agora vamos falar das principais leis relacionadas ao fim da escravidão no Brasil. A gente tem os tratados com a Inglaterra, que eu falei, né, que desde 1810 eles vão fazer. Só que assim, vocês vão ver que várias dessas leis são as chamadas leis para inglês ver, que é um termo muito famoso, em sentido de que é lei para inglês ver, de fato não acontecia nada. Tanto que em 1810 ocorria várias, tráfico de escravos. Vocês podem se perguntar, nossa, putz, como que Luiz Gama conseguia o fim da escravização se isso era algo constituído por lei, né? Acontece que, como existiam esses tratados com a Inglaterra, ele ia nas audiências e provava de que esses negros, né, haviam trazido depois de 1810, por exemplo, o que era totalmente injusto e contra a lei. Então ele conseguia a liberdade dessas pessoas. Mas, enfim, como vocês viram, na prática acontecia. Pessoas negras ainda estavam sendo escravizadas e trazidas aqui para o Brasil. Mas ainda assim, vai rolar esses pequenos tratados com a Inglaterra, que incluem a restrição ao tráfico de escravos. Gente, uma coisa que eu não falei no início, eu não sei se eu falei em outras aulas, por isso que eu falei, eu tenho que falar nessa, é que não é legal. Eu ainda adiciono às vezes, porque às vezes a palavra é muito grande e tal, eu confundo, mas é legal chamar as pessoas de escravizadas, porque assim, escravos traz aquela noção de que elas nasceram escravas, né? Enquanto
Não, isso nunca aconteceu, elas foram escravizadas. Então é muito mais legal quando você trata essas pessoas como pessoas escravizadas do que pessoas escravas, né? Parece que é uma situação permanente, são escravas, do que são escravizadas. Mas enfim, próxima lei é a Lei de Barbacena, de 1831, que é a primeira lei brasileira que restringiu o tráfico de escravos de fato, então é uma lei brasileira, não é um tratado nem nada. Depois a gente tem a lei de Bill Aberdeen, de 1845, que já é também uma lei aprovada lá no parlamento inglês, que determinava o aprisionamento de navios brasileiros que apresentassem indícios de terem transportado os escravos, né? Escravizados. Porque, como a gente falou, o Brasil ainda ignorava, criava aquelas famosas leis para inglês ver, e assim eles trataram, né, fizeram essa lei aprovada pelo parlamento inglês. Tanto que aquele primeiro barco que a gente viu, né, aquela obra que a gente viu, ele foi pintado justamente disso, por causa da lei Bill Aberdeen, que eles começaram a restringir, a caçar, a aprisionar vários navios negreiros brasileiros. Aí, com a lei de Eusébio de Queiroz, finalmente, né, vocês veem que é 1850, coincidentemente com a lei de terras, finalmente o Brasil ele vai criar uma lei de fato a respeito da escravização de pessoas negras, né? Ele vai estabelecer medidas para repressão do tráfico negreiro. Então, beleza. Eles já tinham falado, não, gente, vamos acabar com o tráfico. Só que vocês acham que tinha acabado de fato? Não, não tinha. Mas aí, com a lei Eusébio de Queiroz, vai rolar, né, várias medidas para a repressão do tráfico negreiro. A Lei do Ventre Livre, de 1871, perdão, tem que passar para o próximo slide. A Lei do Ventre Livre, de 1871, também conhecida como a Lei de Sarava-Cotegipe, eu lembro que foi uma lei que a gente viu há um tempo atrás, uma das questões, eu falei, nossa, gente, vou até pesquisar que não sei, mas agora sei. Mas, enfim, essa Lei de Sarava-Cotegipe, ela concedia liberdade aos filhos dos recém-nascidos de escravos e a todos os escravos da nação, né? Então seriam os escravizados brasileiros que haviam nascido de fato na nação, mas também não era muito em prática, ainda ficava. O que acontecia é que, se eu não me engano, o Estado ressarcia, indenizava os donos de escravizados, né, por esses filhos, ou eles podiam ficar até os 21 anos, se eu não me engano, mas depois dos 21 anos, esses escravizados tinham que ser libertos de alguma forma, de todo jeito, quero dizer. Mas, enfim. Depois disso, vai rolar a Lei dos Sexagenários, de 1885, que vai dar liberdade aos escravizados com mais de 65 anos de idade. Essas duas leis, gente, apesar de expressivas, no sentido de que a gente está vendo que desde Eusébio de Queiroz o Brasil está começando a dar uma pressãozinha, ainda são leis muito ineficientes. Porque quando a gente fala de filhos escravizados que vão ser indenizados, ou seja, os donos dos escravizados vão ser indenizados. Quando a gente não fala de indenização em nenhum momento para os escravizados, mas assim, a gente fala de indenização para eles ou usar eles até os 21 anos, que era o que importava. Você acha que você vai querer manter um escravo com 30 anos? Isso, gente, já era uma idade muito velha para eles. Eles iam começar a desenvolver doenças, iam começar a envelhecer, não iam começar a ter força para trabalhar no campo. Então, quando o escravizado ficava velho, o que o dono do escravo tinha que fazer era cuidar dele. E quando você faz a lei de ventre livre, o dono fala, putz, legal, eu posso ficar com ele até os 21 anos, que é quando ele vai ser forte e poder desempenhar o melhor trabalho para mim, e depois que ele ficar velho, eu posso chutar ele para longe. A lei de sexagenários também trata da mesma coisa, no sentido de que escravizado ia viver com mais de 65 anos de idade, gente. Se a gente está falando que 1700, 1800, os escravizados viviam até os 18 anos, assim, eu não imagino nem branco vivendo até os 65 anos de idade naquela época, sendo que a média era 40, 50 anos. Sabe, tipo, uma pessoa escravizada que vai sofrer um trabalho violento vai conseguir viver até os 65? Então, são leis ainda que na teoria a gente fala, putz, ó, tá rolando alguma coisa, mas assim, na prática não é muito, gente. Mas enfim, como a gente falou, dia 13 de maio de 1888 vai ter que rolar, vai ser a pressão, ele vai se ver obrigado a isso, e aí por assinatura da princesa Isabel, que estava lá no Brasil, Dom Pedro II, como eu falei, gostava de gringo, gostava de ir para o interior, já tinha uma doencinha para tratar e era melhor tratar no exterior, então ele estava lá na Europa e falou, ó, assina esse negócio aí para mim, e ela vai assinar e vai abolir
a escravização de pessoas negras, né, a escravidão em geral no Brasil. Do ladinho tem a foto dessa declaração. Eu vi que ficou muito pequena, mas eu ainda achei interessante de se colocar. Vocês podem dar uma olhada, só pesquisar a declaração de abolição da escravização, Princesa Isabel, que vai aparecer facinho, gente. Agora vamos falar da crise do Império. Eu dei todo aquele panorama, espero que tenha sido bom, da história da escravização, como que ela vai se dar, como que o Brasil, né, não vai fazer nada mesmo assim depois, como a gente vê. O que vai rolar é que vocês veem, né, que a crise do Império se inicia em 1870, mas a proclamação da República acontece em 1879, um ano depois da abolição da escravidão. Então vocês veem o quanto isso é forte, enquanto isso influencia. Porque, por exemplo, os latifundiários vão ficar bem satisfeitos que não vai rolar indenização para eles. Como assim você não vai pagar? Apesar de escravizado ser caro, né, não tinha cara de pau ainda de pedir indenização pela perda dessas pessoas. Mas, enfim, a crise do Império é basicamente, né, o sistema político monárquico não acompanhou as transformações socioeconômicas provocadas pela expansão da cafeicultura e pelo fim do tráfico negreiro. Uma coisa que eu acho interessante de falar, que eu li um pouquinho antes dessa aula, é que Dom Pedro II ele vai fazer uma festa numa ilha. Isso foi dia 9 de novembro de 1879, então muito próximo da proclamação. E ele vai fazer uma festa e tal, numa ilha. Para quem não sabe, ilha é um território que ele fica só rodeado por água. Então, para sair daquela ilha, né, ele já bêbado, ele precisava sair de barco, né? Então você precisa subir naquele negocinho. O que acontece é que na descida, subida, sei lá, do barco, ele tropeçou. Tropeçou, mas deu tudo certo. Qual piada ele fez? A monarquia tropeça, mas não cai. E acontece que 5 dias depois, 6 dias depois, ele foi deposto, né? Ele sofreu o golpe. Mas, enfim, o que acontece é que Dom Pedro II não vai conseguir acompanhar as transformações econômicas. Então, ele entrou num Brasil que era açucareiro e aí tinha que virar cafeicultor. Então, vocês viram que, por exemplo, ele não queria desanimar os latifundiários, não queriam desagradar os latifundiários, mas boa parte dos cafeicultores, que era a elite, que tá, apesar da gente ainda contar, né, com os latifundiários do açúcar e tal, os cafeicultores são os que vão tomar o poder com certeza, e ele não estava muito acompanhando esse passo a passo, e ainda assim, né, com o fim do tráfico negreiro, vai trazer uma imagem muito ruim para ele. Então, a gente vai ter uma modernização econômica conservadora, né, no sentido de transferência de capitais. Então, o capital que estava lá no açúcar vai vir aqui para o café, né, ficava lá no Nordeste, vai vir aqui para o Sudeste. Vai ter uma diversificação da estrutura social, então uma expansão da camada média, né? Então a gente vai ter profissionais liberais, né? Profissionais do sistema terciário, de fato, né? De serviços, eu quero falar. Isso vai surgir, então vai ter uma expansão da camada média de fato, de pessoas que nem eram riquíssimas latifundiárias, donas de escravizados, mas também não pessoas pobres, na miséria ou escravizadas de qualquer forma. Principalmente na faculdade de Direito, gente. Quando a gente fala de Castro Alves, esse pessoal não era riquíssimo, eles só eram filhos de pessoas ricas, mas também, né, estavam aí andando pela vida. Além disso, vai rolar a campanha abolicionista, né, que vai colocar o imperador numa situação delicada, porque ele não queria desagradar ninguém, não queria desagradar a elite, mas vai se ver nessa obrigação por causa da campanha política, né, abolicionista, que a gente falou que foi a maior desse império, e vai ser uma pressão também, né, por parte da Inglaterra. Além disso, a gente vai ter também a campanha republicana. Então, os ideais republicanos vão começar a surgir, liderado também pelo partido do PRP, que vai pressionar bastante o imperador. E o que rola nisso? Eu não coloquei certinho aí, mas a gente também vai ver um exército que vai querer agir bastante na política. Então, como eu falei para vocês, a Guerra do Paraguai, ela vai ser uma guerra em que as forças armadas, elas vão sair muito vitoriosas dessa situação e muito honradas. Perdão, gente, mas assim, e muito honradas. Então, o que vai rolar é, como que eu posso dizer? O que vai rolar
é que o exército vai querer agir politicamente dentro da sociedade, vai querer agir politicamente mesmo como exército. Então não vai ser nem de fato uma separação entre, putz, eu sou do exército, mas eu quero defender minhas crenças. Não, o exército, ele queria ter participação política, as forças armadas queriam ter participação política. E isso vai dar muito interesse, só que quando o exército chega no Brasil depois da Guerra do Paraguai, ele vai se ver totalmente ignorado por Dom Pedro II. Por exemplo, Dom Pedro II vai falar que, não é para ninguém falar com imprensa. Então ele vai censurar as Forças Armadas da imprensa, por exemplo. Aí vão surgir duas questões que a gente pode falar, né, que vão ser gravíssimas para a interferência de Dom Pedro II, né, para que ele fosse deposto pelo golpe, que são questões religiosas. Então vai rolar uma série de atritos entre imperador e igreja, no sentido de que a igreja, durante um tempo, vai começar a discordar de Dom Pedro II. E não só isso, vai começar a condenar os mormons. E isso vai trazer uma imagem muito ruim, porque o que acontece é que boa parte do Congresso, de toda aquela Câmara de Deputados, era mormon. O presidente do Conselho de Ministros, que era aquele cara, 2-2 com Dom Pedro II, que vocês lembram no parlamentarismo às avessas, que eu sei, e assim vocês lembram que o presidente do Conselho de Ministros tinha que ser alguém que era melhor amigo do Dom Pedro II, porque ele precisava ordenar o Conselho de Ministros, organizar as eleições, vocês já viram. Mas, enfim, ele era muito amigo, e o que acontece é que esse presidente do Conselho de Ministros era mormon. E tem muitos rumores, assim, tipo, basicamente consenso de que Dom Pedro II também era mormon. Então ele vai trazer uma imagem muito negativa para a igreja, e a igreja já vai querer ficar longe de Dom Pedro II. Além disso, vai rolar as questões militares, que vão ser séries de atritos entre o imperador e as forças armadas. Então, como que eu posso dizer? Vai rolar muita treta mesmo. Então, por exemplo, um soldado vai acabar falando com um jornalista, reclamando de tal coisa com o jornalista, e o jornalista vai publicar isso. E Marechal Deodoro, que, né, o marechal vai ser alta patente e tal, vai ser ordenado por Dom Pedro II, tipo, demite esse cara, e ele vai falar, putz, eu não posso demitir ele porque ele tá falando a verdade. Ele reclamou, mas ele falou a verdade do governo e tal. E ele vai pegar e falar, então, tchau. E vai demitir Marechal Deodoro da Fonseca. Só que um tempo depois, tipo, sei lá, 3 dias depois, ele vai readmitir o Marechal. Só que o que acontece é que vai rolar vários atritinhos desses, né? As Forças Armadas, como eu falei, vão ser proibidas de falar com a imprensa. Ele não vai dar atenção devida, com o Exército querendo ser ativo politicamente e tal. Então vai ter todo esse processo. E vocês vão ver que o Marechal Deodoro da Fonseca vai ter papel central nesse processo. E aí a gente tem a proclamação da República de 1889. Então vai ser orquestrada pelos diversos setores da elite descontentes com o imperador. Então, os militares, eles vão ter um papel decisivo, né? Então, tem um cara, né, o Quintino Bocaiúva, que vai falar: sem a força armada ao nosso lado, qualquer agitação de rua não seria só um ato, seria não só um ato de loucura, mas principalmente uma derrota de rua antecipada. Provavelmente porque ele sabe que as Forças Armadas já estavam compondo muita força, né, desde antes da Guerra do Paraguai. E assim, se o exército estivesse de fato do lado de Dom Pedro II, seria muito fácil de atacar esse governo, essa revolta, na verdade. Então seria uma derrota de rua antecipada. Só que como foi o interesse do exército, né, essa proclamação da República, esses ideais republicanos, né, que República vem aquele negócio de coisa pública, res pública. Então eles tinham muito interesse, muito mais disso, para poder participar da política da forma que eles queriam, tanto que a gente vai ver que os militares, depois desse período, vão adquirir poder e se envolver fortemente com a política. A gente vai ter a República da Espada, a gente vai ter a ditadura militar, e a gente vê até hoje ex-militares, né? A gente tem um grande bosta de presidente, como Jair Bolsonaro, sendo basicamente só um ex-militar que nem fez nada de grande dentro do exército militar. Mas, enfim,
Então vocês vão ver que o exército militar, a partir disso, nossa, vai se envolver muito na nossa política brasileira, né? E, de fato, não vai saber dividir o seu papel entre força militar e independência, né? Tipo, independência política. Mas, enfim, o que acontece é que o Marechal Deodoro da Fonseca vai ter um papel central nesse processo. Então, como a gente falou, lá para o dia 9, Dom Pedro II vai fazer aquela bosta, né? De tropeçar e fazer aquela piadinha. E isso nem vai, tipo, insatisfazer ninguém e tal, mas é que lá pro dia 14 vai surgir rumores de que o Marechal ia ser demitido de novo, e um pessoal também que andava junto com ele também ia ser demitido. E aí ele pegou e falou, tá, preciso fazer algo. A ideia era esperar até Dom Pedro II morrer, porque, como vocês viram, o Dom Pedro II ficava muito pouco no Brasil, ia muito para a Europa, e ia muito para tratar diabetes, então todo mundo achava que ele já estava próximo de morrer, né? Já ia fazer uns 50 anos de governo e tal, uns 49 anos quase. Então, o pessoal tava muito achando que ele ia morrer, e aí o Marechal pegou e falou, não, gente, ó, vamos esperar o cara morrer, vamos esperar ele envelhecer, tá? Na verdade, já tá velhinho, né? Vamos esperar ele envelhecer, já tá doente, já tá indo pra Europa. Só que vai acontecer que, como eu falei, dia 14 vai surgir esses rumores de que ele ia ser demitido, e mais os amigos dele, e aí ele pegou e falou, preciso fazer algo. E nisso vai rolar, né, a proclamação da República. Dom Pedro II vai ser convidado a se retirar do país, ele estava numa fazenda, na verdade. O grito do Marechal Deodoro da Fonseca vai ser muito desestimulador, então vai ser tipo, viva a família real, viva o imperador, viva o povo brasileiro. E, tipo, vai falar isso, que não faz sentido nenhum, porque ele tá metendo um golpe, literalmente, mas ele vai falar isso. O Marechal, ele era muito monarquista de início, são alguns os atritos que a gente comentou e essas coisas que vão fazer com que ele seja o líder, e não só isso, muita gente do exército vai pressionar ele, vai falar, ó, tá todo mundo aqui querendo tirar esse cara, você não vai querer? Você vai ficar para trás. Então ele fez meio assim, sabe, meio para trás e tal, e como eu falei, ele vai ter papel central nesse processo, tanto que Marechal vai se tornar o presidente depois da proclamação da República, né? É legal ver essa foto aqui do lado. O Marechal Deodoro da Fonseca é esse carinha que eu coloquei aí embaixo. E do lado tem essa foto, né? Que é uma foto muito representativa da proclamação da República. Só que é importante dizer que quando a gente fala da República, a gente fala de uma coisa pública, né? A República era para defender ideais muito igualitários, e ideais que iam defender toda a população em geral. Só que isso não vai rolar, porque vocês estão vendo uma proclamação da República realizada o quê? Pela elite cafeicultora, né? Que eles apoiaram, eles queriam o PRP, né? Que era um partido republicano, era um partido composto por uma elite cafeicultora em geral também, e vai ser liderado pela elite e liderado pelos militares. Vocês veem essa imagem, vocês veem uma imagem composta de forças armadas e tudo isso. Então não tem, sabe, mulheres, civis, pessoas negras, né, que tinham acabado de ser libertadas e tal. Você não vê uma camada popular, você vê mais uma vez a elite e o exército juntos. E é muito, não irônico, mas insatisfatório, sabe? Ver a República, que era para ser algo muito mais progressista, igualitário, ser atingida, ser aplicada dessa forma. Tanto que tem esse texto, se eu não me engano, do Aristides, tá sem o nome dele, mas é Aristides Lobo, se eu não me engano, que fala assim: eu quisera poder dar a esta data a denominação seguinte, 15 de novembro, primeiro ano de República. Mas não posso, infelizmente, fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto para o advento da grande era. Em todo caso, o que está feito pode ser muito. Se os homens que vão tomar a responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero amor à liberdade. Como trabalho de saneamento, a obra é edificante. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada.
O entusiasmo veio depois, veio mesmo lentamente, quebrando o enleio dos espíritos. Mas voltemos ao fato da ação ou do papel governamental. Estamos em presença de um esboço rude, incompletamente amorfo. Então, esse define muito, né? Porque a gente não vê, a gente vê a colaboração do elemento civil foi quase nula. Então, o povo assistiu aquilo bastidalizado. O povo, em geral, a camada popular, nunca imaginava a caída de Dom Pedro II, porque não imaginava de fato, estava acostumado com isso. E foi realmente o interesse militar, foi o interesse da elite, a caída de Dom Pedro II, que depois teve que sair do Brasil, né? Então, vamos lá para as questõezinhas, a gente terminou o conteúdo. Como eu falei, foi uma aula bem densa. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, gente, foi um dos conteúdos que eu mais gostei de dar aula, sabe? Que eu mais tenho interesse. Com certeza eu vou estudar mais. E é isso, mas semana que vem, né, a gente vai tratar de República da Espada. Mas enfim, vamos para as questões. Enem 2010. Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das suas letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever aos 18 anos de idade, conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se em pouco tempo em proeminente advogado da causa abolicionista. A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a impossibilidade de ascensão social do negro, forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. B. Extrema liberdade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e utilização do direito como canal de luta pela liberdade. C. Rigidez de uma sociedade assentada na escravidão que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. D. Possibilidade de ascensão social viabilizada pelo apoio das elites dominantes a um mestiço filho de pai português, e troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que lhe outorgaram o direito advocatício ao mesmo. Bom, e não é, porque não rolou troca de favores, Luiz Gama conseguiu a abolição de mais de 500 pessoas negras ex-escravizadas pela sua luta, não rolou troca de favores, e elite agrária escravista lhe outorgar direito advocativo. É bom falar que Luiz Gama em nenhum momento de sua vida conseguiu o título de fato de advogado, gente. Quando eu falei lá da OAB, a OAB fez isso, tipo, com a estreia da sala na faculdade de Direito. Então, em sua vida, Luiz Gama teve o título que a gente chama de rábula, que é advogado sem diploma. Então, não, ele não ganhou de direito advocatício. D. Possibilidade de assistência social. Não, porque mesmo sabendo ler e escrever, mesmo sabendo as mesmas coisas de qualquer estudante da São França saberia, ele não conseguiu ascender socialmente, não conseguiu ganhar seu título, por exemplo. C. Rigidez de uma sociedade assentada na escravidão que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. Que faz sentido, mas ele ainda não foca tanto assim na biografia de Luiz Gama, que é algo que eu tô discutindo com você já há um tempo, de que Enem não é só você saber o conteúdo, é você saber o que a pergunta tá pedindo. E ela não a biografia de Luiz Gama, ela não exemplifica só a rigidez de uma sociedade assentada na escravidão. Essa é uma questão certa, historicamente falando. Isso aconteceu, era uma sociedade rígida, que era assentada na escravidão, que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. Mas não era só, a biografia de Luiz Gama não exemplifica só isso. E a B, que é a certa, mas eu vou falar da A, impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. A fala a mesma coisa da C, que fala, como o negro não pode ascender socialmente, mesmo sendo alfabetizado. Só que o que exemplifica mais a biografia de Luiz Gama é a extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros. Então, extrema dificuldade de projeção é extrema dificuldade de ascensão, de conseguir ser revelado, de ser projetado para a sociedade. Então, a maior parte das pessoas que a gente estuda, até hoje, Machado de Assis, que eu sei que vocês vão estudar com o Douglas, é uma pessoa negra que é extremamente esbranquiçada para o pessoal não assumir que a gente tem um melhor escritor, para mim, o único que eu gosto da literatura, que é negro.
Isso a gente tem Lima Barreto, a gente tem Luiz Gama. Então, assim, vocês ouviram de Luiz Gama na história de vocês? Vocês ouviram de José do Patrocínio? A gente tem mais aula de Princesa Isabel do que de Luiz Gama, do que dos Caifases. Então, assim, extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade, né? Porque ele conseguiu ir juridicamente através desse canal, né? A libertação de vários escravizados. Outra questão do Enem 2017 o movimento abolicionista que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea de 13 de maio de 1888 foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões e comícios e manifestações, a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. O movimento social citado teve como principal veículo de propagação a gente comentou, né? É a imprensa escrita, de fato, é a gente comentou que a imprensa vai apoiar muito, Castro Alves vai fazer um poema do navio negreiro, que eu recomendo que vocês leiam até. E assim, vai ser a imprensa de fato. O oficialato militar, ele não vai propagar, ele só simplesmente vai parar, né, de perseguir escravizados e vai se posicionar a favor. Corte palaciana, não, como a gente falou, o imperador vai fugir ao máximo. Clero católico também não, ele ainda vai se posicionar muitas vezes a favor da escravização. Se vocês pesquisarem em igreja, tinha bulas papais e tudo que realmente defendiam a escravização de pessoas negras. E Câmara de Representantes, né, que também é a Câmara dos Deputados, mas que não, de forma alguma vai propagar a abolição da escravidão. Então a gente fala mesmo da imprensa escrita. Ah, tá certo. E é isso, gente. Muito obrigada. Pela aula, por terem prestado atenção, por terem visto realmente não só essa aula, mas a aula passada, né? Foi uma aula bem longa. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, próxima aula a gente vai tratar de República da Espada. Qualquer dúvida, mais uma vez, vocês podem me chamar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Eu não tô colocando meu WhatsApp em todas as aulas, gente, porque eu tô logando a minha aula no YouTube. E agora eu tô deixando livre, sabe? Tipo, então se vocês colocarem no meu canal, vai estar tudo lá. E eu fiquei, né, tipo, sei lá, qualquer pessoa pode agora ter acesso ao meu WhatsApp, aí eu fiquei meio cabreira com essas coisas. Mas tem grupo e tal, eu tô no grupo dos informes, então só ir lá me procurar que eu tô lá e tal. Facebook pode me acessar por aí, Instagram também. E eu coloquei umas leiturinhas. Eu acho que quando eu fazer o PDF desses slides, eles vão ficar ainda com um hiperlink. Mas eu ainda vou colocar nas informações da aula esses links que são textos e vídeos legais que eu vi, que eu achei muito interessantes para acrescentar, assim, não só para dar aula para vocês, que eu não consegui falar o que tudo estava falando, mas também, como eu posso dizer, mas também dá uma aprofundada. Então, gostei muito da luta esquecida dos negros pelo fim da escravidão no Brasil, que é um texto da BBC. Tem vários dados, assim, do início dos escravizados, né, como José do Patrocínio, Antônio Rebouças, Luiz Gama. Tem, assim, toda a luta e tal. Tem Heroes of the Abolition. É um vídeo em português, eu não sei porque ele coloca em inglês, porque eu pensei, ele pode estar fazendo para os gringos, mas não tem sentido porque ele ainda fala em português, mas enfim. É de um cara chamado Eduardo Bueno, eu só joguei no YouTube, eu nem sei se ele é um cara totalmente legal e tal, mas eu vi o vídeo e achei muito legal porque ele fala de heróis da abolição mesmo, e são 2 vídeos, esse é o primeiro, mas se vocês forem no YouTube, vocês com certeza acham o segundo, e ainda assim vai realmente ter os 2. Vai ter a história de vários heróis negros da abolição, que eu só consegui falar desses 3 agora, mas vai ter uma história não só deles, como mais aprofundada. Também tem Dom Pedro II e os Mormons, né, que era a relação dele com os Mormons, que a gente falou, né, que é praticamente concisa, que Dom Pedro II era Mormon. Então vai ter essa relação, como ele se aproxima e tal. E por último vai ter Eugenia por um Brasil Mais Branco, que é um texto, né, que vai falar dos projetos eugenistas, né. O projeto eugenista brasileiro com força vai surgir só em 1914, eu acho, por um cara que fazia medicina no Brasil e tal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nisso, eu também achei esse texto bem legal.
Então é isso, gente. Muito obrigado. Vou parar aqui a apresentação. Agradeço muito a participação e é isso. Bons estudos.